estamos começando mais um episódio do podcast aqui do Net Clube Alphaville, o Netcast. Nada ali. Net Clube Podcast, sejam muito bem-vindos. Aqui nós reunimos empresários, temas e conteúdos de muita relevância, trazendo muita informação para você que é empresário e quer ter maior conhecimento do mundo dos negócios. E você que precisa de informação, aqui no nosso podcast, toda vez você vai ter informações sobre tecnologia, sobre negócios inovadores e grandes oportunidades. E hoje nós estamos aqui com o nosso amigo Tarcísio Cadá. Tarcísio Cadá. Como é que é o teu sobrenome? Tarcísio Cadá. Cadá. Cadá, é sírio. É Sírio, Cadá. E olha, o tema de hoje é de uma importância mundial. Muitas empresas, muita gente passa por isso, né? Roubo de cargas. Bom, na verdade, o que acontece? Enquanto nós estamos conversando aqui, com certeza pelo menos 5 caminhões estão sendo roubados nesse país. Eles roubam o quê? Eles roubam a carga. Cargas valiosíssimas, às vezes cargas de 1, 2 milhões de reais, que vai para a mão do bandido, e ele já tem para quem vender, ele já sabe todo o caminho. Isso virou uma rotina, né, Tarcísio? É. Infelizmente. Infelizmente. Os números mostram que a gente tem, como muita gente fala, não é a dor, é um drama. Sim, é um drama. Do empresário. Em primeiro lugar, agradecendo a oportunidade de estar aqui, né? Lógico, pelo convite, obrigado. Eu já conheço o Carlos há quantos anos? Desde quando a gente ganhou a Celeste Startup em 2015. Novembro de 2015. Olha só. Então, falar de ideias, falar de soluções também é muito bacana para a gente. Na verdade, o Tarcísio ele nos procurou em 2015, na Associação Nacional dos Inventores, e ele estava na fase embrionária ainda do projeto. Com uma ideia. Com uma ideia. E é legal vocês entenderem o seguinte, ele fez o circuito completo do projeto dele. Patente, validação, licenciamento para uma empresa e colocação do produto no mercado. Acho que para passar esse aprendizado de ideias, a gente falar de ideias começando, né? É muito importante você saber as suas limitações. Sim. E é muito importante você saber no que você é bom. Eu posso dizer que, para quem pensa numa ideia, trazer para você, trazer para a tua empresa, trazer para um advogado que sabe o que vai fazer, Sim. Primordial. Com certeza. Essencial. Porque senão você começa a queimar etapas e você, muitas das vezes você perde a proteção que vai dar esse ganho que você quer oferir ao seu projeto. Exatamente. E eu sempre falo o seguinte, Tarcísio, a má orientação no início de um projeto pode acabar com esse projeto em 3, 4 anos. Porque o que nós vemos, inclusive lá na Associação Nacional dos Inventores, muitos inventores que acabam perdendo suas patentes por lá atrás terem escrito a patente errado, dado entrada na patente da forma errada, só que você só vai descobrir isso quantos anos você sabe. Então, um dos pontos que eu acho que é muito importante a gente frisar, falando de ideias, Sim. para o teu público, saber dar os passos na hora certa e não se precipitar. Porque, sabe, isso aí eu acho que é um dos pontos mais importantes que a gente tem que frisar para alguém como eu, na minha história, assumindo as minhas limitações. Eu acho que eu fui bem criterioso na escolha, que eu não conheci ninguém. Eu fui conhecer depois você, o projeto já estava começando, a gente já estava em fase de maturando mais a ideia, não era só uma ideia tirada do papel, a gente já começava a fazer alguns testes para ver a viabilidade, mas eu tive uma dificuldade muito grande de encontrar um escritório de propriedade industrial, mas foi muito grande mesmo, porque a gente conhece de tudo, mas a gente não sabe, será que ele é bom? Será que ele vai? Será que ele é honesto? Será que ele vai roubar minha ideia? Eu nem pensava em roubo de ideia, né? Eu pensava em realmente competência. Competência. Eu tinha muito, logicamente, tinha situações que às vezes tem um escritório muito renomado que não vai caber no bolso de um engenheiro que tem um salário normal de engenheiro. Sim. Então, era muito difícil, lógico, alguns escritórios muito renomados, eles atendem, eles focam em grandes empresas. Então, eles nem têm interesse de ter pequenos engenheiros. É o que eu sempre falo, né? Os grandes escritórios de patente, não é só no Brasil, no mundo inteiro, eles não têm olhos para inventor independente. Exatamente. Eles só gostam de assessorar empresas porque é muito mais fácil, o dinheiro vem de uma forma mais rápida, sem atropelo. Então, quando aparece um inventor independente, eles já viram a cara. Exato. Porque é muito normal você não ter capital, você não ter conhecimento. Exatamente, no começo do projeto. Então... Mas... Quando eu fundei a Associação Nacional dos Inventores, em 1986, eu percebi que tinha essa lacuna.
que os inventores precisavam de No ainda tem Brasil, até sim, hoje. ainda existe uma carência, uma falta de informação muito grande para esse público que Sim. tem ideias e muitos não sabem o que fazer, por onde começar, de que forma começar, em quem confiar, como você falou que isso é muito importante. E o mais importante de tudo isso, como você falou, entender que existe um processo, um tempo de maturação para as coisas acontecerem, né? Isso é muito importante quando você está ali validado, que você está com pessoas de confiança, você passar por esse processo até de fato conseguir chegar aonde você chegou. Conquistar as patentes nos países. Gente, a ideia do Tarcísio, que daqui a pouco vocês vão saber o que é uma coisa sensacional para um público só no Brasil de mais de 3 milhões de usuários, É um né? segmento logístico, né? No segmento logístico. É um produto sensacional. Ou seja, ele tinha todo o direito, quando inventou isso lá atrás, de falar assim, pô, eu vou fazer uma patente, vou bater na porta de uma empresa e ficar milionário de um dia para o outro. Não sei se você pensou isso, mas muitos inventores que criam projetos no mesmo nível do teu pensam que vão ficar de um dia para o outro. E não é assim. E não é assim. Não é assim. Logicamente, tem eu acho que a gente tem que um objetivo muito grande de estar aqui. A gente tem uma missão, como quem passou por isso, de quebrar um pouco desse encantamento. Sim. Tá? Eu falo mesmo e falo com toda humildade, como eu falei com você no dia que a gente se reencontrou, eu fiquei fora do Brasil 4 anos, então, quando eu voltei para o Brasil, eu encontrei com você, a gente foi almoçar, e você perguntou o que aconteceu nesse tempo todo, né? A gente não estava sem se falar há um bom tempo, mas uma das coisas que me chama a atenção é que as pessoas não têm noção do que é o caminho para chegar de uma ideia a um produto. E as pessoas acham que é muito fácil, como você disse, é chegar, trazer uma solução e ficar milionário. Não é assim. E eu acho que entendendo que você não tem essa capacidade toda, eu falo mesmo, eu sou um cara, eu tenho criatividade, mas eu não sou o realizador. Eu não sou embora seja engenheiro, eu não tinha também experiência em tornar uma ideia projeto. Então, o primeiro ponto que a gente tem que passar para as pessoas é falar o seguinte, mandar a mensagem seguinte: no que você se garante, no que você é capaz, no que você é bom, e o que você precisa entender para dar os primeiros passos. O primeiro passo foi, literalmente, achar uma empresa, um escritório que eu confiasse e que coubesse no meu orçamento. Sim. Eu tive uma vantagem boa que, como o projeto tinha uma originalidade, ele encantou mesmo os grandes escritórios, quiseram fazer, olha, a gente consegue achar um lugar comum para você, um valor razoável, que a gente gostou muito do projeto. Mas isso não bastava, porque não adiantava também eu ser um engenheiro com um projeto bacana num escritório que talvez não me desse atenção. Falar, não, esse aqui é um projeto bacana, mas será? Até virar realização, esse escritório podia me botar uma pessoa com menos atenção, porque tem outras contas mais valiosas, com mais que banco, um escritório muito grande tem muitos custos, então ele tem que focar no resultado dele financeiro. Até onde eu conheci o meu escritório, eu não conhecia vocês, então assim, eu recomendo, né? Eu tenho que recomendar o meu advogado, Dr. Hugo Silva, e, logicamente, recomendo vocês pela competência que vocês têm. Não à toa a gente se conheceu depois e eu fui lá conversar com você para ouvir seus conselhos, né? Mas o importante, o que eu quero dizer para o empreendedor? Saiba no que você é bom. Sim. E depois busque quem é melhor que você para complementar o que você não é bom. O que falta, né? O que falta em você. Então, eu falo, ter a parceria de uma empresa, licenciar para essa empresa, depois voltar ao Brasil e me tornar, entrar no time dessa empresa, trazendo minhas patentes para a empresa, fazendo essa união com a empresa, foi importante por quê? Porque eu sozinho não sou nada. Sim, com certeza. Tenho certeza, isso é uma coisa que todo empreendedor, eu vejo eles perdendo todo dia as ideias, os projetos, por quê? Se você não vai ter fôlego financeiro, se você não tem capacidade técnica, não por ser incapaz, mas porque você não tem conhecimento, se você não tem experiência de formatação de projeto, tornar ele realidade, você não vai fazer. Às vezes você é muito criativo, mas o muito criativo não consegue realizar. E eu me encaixo um pouco nisso. Eu sou um cara que eu sei que eu tenho boas ideias, acho caminhos para os problemas, mas eu não sei, eu não sou talentoso como eu vejo na minha equipe, pessoas que sabem encaixar as peças no momento certo, na ordem mesmo certa. Porque você, como inventor, você tem a tua limitação. Todos né? nós. O empresário que virou teu sócio, inclusive, 2 pessoas muito bacanas
são sócios da Olha, empresa da sério. T4S, que eu tive o prazer de conhecer, são pessoas altamente competentes na parte Exatamente. estratégica, comercial, Sim. né, e marketing, que isso eu já percebi. Coisa que o inventor não tem obrigação de ser. Exato, Né? exatamente. Então, saber, em primeiro, perder um pouco do encanto, né? Sim. Porque a gente vê muito, Achando que a ideia vale endeusando, olha milhões. só, a ideia, todo mundo, e é o que a gente escuta o dia inteiro. Quando a Sim. gente tem uma ideia, alguém conhece, você começa a divulgar a sua ideia, as pessoas falam, você vai ficar milionário? Você vai ficar milionário? A A primeira maioria das frase, pessoas tem uma ideia e quer vender a ideia por 5 milhões. assim, É o que todo mundo fala, né? Você vai todo ficar mundo- Se fosse milionário com tão a sua simples, ideia. todos fariam, não é? se fosse simples, qualquer um faria. É Exatamente. verdade. Vocês devem estar curiosos para saber qual que é a invenção. Vamos Vamos falar aqui, desvendar. nós vamos conversar aqui. Primeiro vamos mostrar o problema, né? Como eu falei no início, muitos caminhões são roubados por causa da carga, Uhum. né? Então, temos uma estatística absurdamente alta. E hoje Você tem falamos desde carga números de para falar pra roupas, gente? produtos Não tem. simples, até Eu tecnologia, não né, sou o cara dos celular. números, como você sabe, o Rico e o Luiz Henrique, que é comercial, o Rico e o Luiz Henrique fundaram a Direct, que Sim. foi o maior transportador de e-commerce do país, que superou Correios no momento onde era inimaginável os números. Eles nasceram nesse segmento, são as E, pessoas... inclusive, ele comentou na nossa última reunião que ele era acordado 3, 4 horas da manhã, com uma certa frequência, porque falavam que o caminhão Olha, dele foi roubado. exato, e não sabia Né? se vai recuperar a carga, como vai recuperar. Então, esse potencial, eu fui entender com eles, fui aprender com eles. E eu acho que, posso pontuar como nasceu a ideia de onde veio? Pode. E eu acho que isso que é legal para a gente falar para as pessoas. Eu gosto muito de conversar e de ouvir pessoas mais experientes que eu. Por isso que naquele dia eu fui conversar com você, eu falei, o que você acha? Sim. Eu tinha ganhado a Acelera, eu podia achar que olha, ganhei um prêmio de inovação da América Latina entre Sim. 5.000 projetos. Posso achar, para que eu preciso falar com o Carlos? O Acelera Startups, para vocês terem uma ideia, foi um prêmio que a Fiesp fez e tinha, como ele falou, mais de 5.000 inscritos, ele ganhou o primeiro lugar. Exato. E eu podia achar, olha, minha ideia é maravilhosa, eu não preciso falar com o Carlos, ele foi um jurado, eu soube, pesquisei que era o Carlos Mazei, já tinha visto uma entrevista no Jô, Sim. não sou mais jovem assim, né? Então, não sou tão garotinho. Então, eu falei, não, eu quero ouvir o que ele tem para me dizer. E acho que esse é um ponto que eu acho que é muito importante para o empreendedor, é ter humildade, independente de que estágio você esteja. E foi isso que aconteceu numa pessoa que gosta de ideias, como eu gosto, sempre gostei, sempre fui um problem solver, como falam, muito resolvedor de problema, falar em linguagem simples. E eu fui ouvir uma senhora de 80 anos de idade. Literalmente, uma avó foi visitar a família, meu pai já estava com uma idade avançada, e eu falei, não, eu quero que vocês vão visitar seus primos, que ele falou um dia, tá todo mundo velho, daqui a pouco todo mundo vai embora. Eu falei, não, então vamos lá visitar todo mundo. E fui fazer um tour no Nordeste, na cidade onde ele nasceu. E uma senhora de idade veio falar de um problema de roubos e que que tinha uma situação de roubo de garagens e roubos diversos, que ela falou que estava com medo de invasão de casa. E ela me ajuda. Quando ela falou, eu sou engenheiro de segurança do trabalho. E ela falou, Tarcísio, acha essa solução. E eu sabia que eu tentei falar para engenheiro que engenheiro de segurança não tem absolutamente nada a ver com segurança do trabalho, com segurança patrimonial. Mas ela repetiu várias vezes. Eu falei, tudo bem, eu vou tentar achar alguma coisa, se achar. Olha só, tava aí a mensagem. Aí, por isso eu acho que tem um poder divino também. Independente de religião, tem uma força superior. E aí eu voltei para o Rio pensando, quem sabe, eu posso ajudar, pesquisei coisas básicas, vou procurar uma câmera. Que ano era isso? Isso foi 2000 a ideia nasceu, vamos imaginar, a gente está pensando, foi 2011, volta de 2011. Comecei a pensar em achar uma solução, mas só pesquisas. E um belo dia, eu estava no meu trabalho, como engenheiro de segurança do trabalho, todo mundo quer mostrar acidente. E aí alguém veio me mostrar um acidente de um carro que bateu num poste, e o carro ficou centelhando dentro do poste e as pessoas não morreram. E todo mundo, por que não morreu? O carro está centelhando dentro de um poste, com um carro batido com um cabo de energia num poste, em cima do carro. E aí? Poxa, as pessoas estão lá dentro, um choque de 13.000 volts. O carro é uma gaiola de Faraday perfeita. Dentro dele, mesmo que tenha eletricidade. Por causa do pneu. Não, por causa do habitáculo. Por causa do habitáculo metálico. Aquele habitáculo, muita gente pensa por causa do pneu, ele é um isolante a mais, mas em relação ao choque, ele continua, o habitáculo fica energizado, mas só na parte de fora.
É, Você tá tanto lá que falam dentro, que é um lugar seguro, exato, né, quando tem muito raios, raio, você tá sim. lá dentro. E aí eu pensei, caramba, legal, se você tá dentro, ele pode entrar por uma garagem e ter uma cortina. E o carro vai ficar eletrificado, quem vem atrás não vai poder vir juntos, porque o carro vai dar um choque. Eu me lembro que É, o primeiro protótipo que você fez, né? foi o Marcos Duval fez um vídeo, e aí deu Exatamente. 1 milhão de visualizações em 1 hora, o negócio foi, meu site saiu do ar, foi tudo louco, foi muito louco. Deu, nem lembro, acho que passou de 10 milhões, acho que até estava em 11, foi 11 milhões. Mas, resumindo, ali eu vi que tinha, caramba, tem fit, as pessoas acham interessantes. E depois eu vou começar a pensar, onde mais eu posso aplicar variações dessa solução. E o segmento de cargas é um segmento que eu visualizei, ó, habitáculo fechado. Sim. Eu falei, olha, baú de caminhão tem roubo pra caramba, vamos Sim. pensar também. E aí foi onde eu comecei a fazer pesquisa, tentar até achar. Eu me lembro que você alguém. fez um protótipo para carro de transporte de valores. A gente montou como empresa, a gente montou eu lembro. um carro forte É. para fazer demonstrar a Então, aplicação. na verdade, para vocês entenderem, ele tem um projeto que ele consegue eletrocutar o baú do caminhão. Posso falar sobre Pode, Ele vai lá, fala explicar agora você. tecnicamente. basicamente, não para ser básico para as pessoas, você entre no site da T4S, t4s.com.br, tem tudo lá, é muito fácil para entender tudo que fala a respeito de caminhão. E, basicamente, a gente usa a eletricidade para gerar uma barreira elétrica, junto com resistência física, mecânica, para quando iniciar o dano nessa barreira, para ser transpassada, a pessoa está exposta ao choque desde o início. Choque não letal, isso é muito importante, mas o que é 20 importante, mil muita gente, volts, 20 mil volts não letais, mas o que é importante, essa placa, você pode ter uma divisória de drywall com uma resistência mecânica, você vai ter o dano, uma hora que começar o dano, o dono do equipamento vai saber, pode saber, porque ela é inteligente, ela pode ser sensorizada, Tá. ela é sensorizada, ela pode informar, desde uma mensagem, por inúmeras formas, para falar, olha, a minha parede está sendo danificada, a minha divisória está sendo danificada, a minha superfície está sendo danificada, e você não consegue superá-la sem estar exposto ao choque. Até para as pessoas entenderem, porque tem muita gente que não é desse mercado. Geralmente, quando o pessoal vai roubar carga, eles cortam mesmo ali a lataria do baú do caminhão Em para ter segundos. acesso à carga. Exato. Em segundos. Então, o seu sistema, ele vai ali, vamos dizer, embutido no Ele é baú, aplicado na aplicado. superfície, Na verdade, chama blindagem elétrica, né? Ele fica envolvido o caminhão inteiro, em cima, do baú, embaixo e dos exato. lados. Todas as fases do baú do caminhão são protegidas. E o que eles E nos usam contêineres. geralmente para tentar Tem ferramentas atravessar? manuais de maneira diversas. Eles tentam fazer corte, tentam perfurar. E na única tentativa que a gente teve um caminhão da base instalada, na única tentativa ficaram 3 horas e desistiram. Então, o seu sistema, quando ele tentar fazer isso, você já vai dar um choque de 20 mil volts. O equipamento, porque na verdade quando ele tenta danificar, ele expõe a ele mesmo a risco, porque a proteção está lá dentro, tá na parte de fora do material. Mas até então ele não sabe. Não, ele sabe, o equipamento tem lá avisando que tem choque. Tá. Mas é como uma parede, é como nessa parede. Imagina que você tem um enclausuramento de eletricidade aqui dentro. Se você não danificou a parede, você não tem risco de choque nenhum. Mas se você começar a danificar, você está exposto ao choque. Você passa a estar exposto ao choque porque você está destruindo a proteção do choque para você. Além de não conseguir, esse pessoal precisa agir muito rápido. Então, eles perdem o time e nada dá certo. O roubo de cargas. Se você pegar o histórico, eles ficam em média 10 a 15 minutos tentando superar os baús para fazer, porque ainda tem que tirar a carga, então tem que ser muito, muito rápido. Então ele não tem esse tempo, as pessoas não têm esse tempo, e o que a gente está vendo é que em 4 anos e meio, 5 anos, a gente teve uma única tentativa de roubo. Hoje, resumidamente, quantos caminhões tem o sistema de blindagem? Hoje a gente está indo para 600 caminhões. A gente 600 começou o ano Brasil batendo todo. recorde. A gente começou o mês batendo recorde, dia 10 a gente bateu o recorde de venda num dia só. Foi mais enfim, não preciso Dia falar 10 número, agora mas... de janeiro, Exato. olha só. Então a gente está indo para 600 caminhões, e a gente sabe que esse ano promete, porque a gente está cada ano crescendo as vendas. Por quê? Porque as pessoas começam a saber que tem uma solução que não tem os problemas tradicionais das soluções tradicionais, os problemas de excesso de peso, consumo, porque as soluções tradicionais elas têm muito peso, agregam muito peso ao veículo,
e a blindagem elétrica não. Menos de um quarto do peso tradicional. Então você não reduz cubagem, você não reduz peso, não aumenta peso, e você não tem consequências das soluções tradicionais. Então, além Tem empresa que blinda o baú? Existem empresas, exato. Você está falando do baú ou o habitáculo do veículo? Os dois? Não, com a blindagem elétrica você tem. Não, sim. Imagina que você não tem blindagem elétrica. Existem empresas que blindam o baú e blindam também a cabine do motorista. Caramba. Entendeu? A gente chega. Existem Mas o caminhões. É muito pesado. Exato. Existem caminhões que são verdadeiros caminhões de guerra. Um tanque de guerra. Só que um caminhão desse tem uma manutenção muito pesada. Fica inviável, por exemplo, um caminhoneiro equipar o equipamento dele, porque ele vai ter uma manutenção absurda. Enquanto com uma blindagem elétrica ele praticamente não afeta. A gente teve um teste que foi feito com uma das empresas que era 0,1% do consumo, menos de 0,1 minto, porque ele mostrou 4 km por litro ou 3,9. Gente, além do custo, né? Porque muitas cargas, dependendo do valor da carga, o pessoal hoje faz com escolta. Então, Exato. tudo isso tem um custo muito alto. Você pode otimizar e usar quando necessário. Você pode fazer de uma maneira muito mais inteligente, porque muitas situações que a gente vê é o seguinte: muitas empresas deixam de operar em determinadas áreas porque pelo risco. Então, nem com escolta a gente sabe que algumas cargas, por exemplo, no Rio de Janeiro, tem um risco muito grande. Exato. Então, é perda para todo mundo. Então, o que a gente está trazendo é uma das coisas que a empresa fala muito, é transporte seguro. A gente consegue trazer o transporte seguro. Como você fala, em 4 anos e meio, 5 anos, a gente virou o ano, a gente teve uma única tentativa. E a gente tem clientes que têm... Nesses 600 caminhões. Nesses 600 caminhões. Uma única tentativa. A gente tem clientes que têm mais de 120 caminhões que nunca tiveram uma tentativa. Então, eu acho que vale a gente conversar sobre qual empresa que é. Ele validou, gente, esse projeto dele com a Federal Express, com a FedEx. A FedEx a FedEx blindou quantos caminhões? Ela já tá indo para 120, porque tem entre caminhões, containers, tem um número que não para de crescer. Eu posso falar qualquer número aqui e, se Deus quiser, vai sempre estar crescendo, porque está acontecendo, porque a gente sabe... Enquanto a FedEx Brasil que está nessa operação. Se a gente olhar na internet, não é nenhuma novidade. Essa semana teve matéria da FedEx mostrando as soluções T4S com imobilizador, blindagem, anjo, e eles mostrando o quanto acreditam nos projetos T4S. Então, isso é muito bacana para a gente, porque é uma validação para o mundo, né? A gente tem certeza disso. Com certeza. E eu acho que os problemas de roubo de carga estão acontecendo também nos Estados Unidos, né? Não é só no Brasil. Sim, é um problema mundial. Um país que ninguém imaginava que ia ter roubo de carga, hoje em dia está tendo, né? Vocês viram a matéria, acho que eu mandei para você. Sim, você mandou. O Grinch do ano 2023 nos Estados Unidos, o Grinch, né, que vai lá para tentar estragar o Natal, foi o roubo de cargas. E da quarta profissão mais perigosa na Califórnia, né, é o motorista de caminhão. Lamentável. Porque lá tem agora uma lei que permite que você... que não prende, você não pode prender alguém que está roubando até uma determinada quantia de dólar. Acho que é $800, você pode entrar numa loja, então as pessoas estão saqueando as lojas, muitas marcas famosas estão saindo. Cada um chega, rouba uma bolsa. Sim. Entra 30 caras, cada um leva uma bolsa da Louis Vuitton, por exemplo. Vai embora. Acabou. E o que é legal, uma coisa que eu eu acho que tem uma coisa legal, por exemplo, a FedEx está nesse caminho. Ontem entreguei 2 vans para a DHL. Eles até falaram, poxa, vocês só mostram a FedEx? Eu falei, não, porque a FedEx está mostrando para o mercado e para o mundo que está usando a solução. A gente não pode, quando a gente fornece um produto para o cliente, o produto é dele, né? Sim, claro. Então, só que a gente fica muito feliz quando eles divulgam. Então, muito legal você falar disso, porque além de caminhão, o seu sistema pode ser aplicado também em vans, que mais? Containers. Em qualquer lugar que tenha habitáculo fechado. Qualquer lugar, ou semi-fechado. Porque container já é um outro mercado. Exato. Se você imaginar qualquer habitáculo, vou te dar um exemplo que já me procuraram para presídios. Né, para fazer presídios modulares, onde você quer porque o presídio modular é mais fácil de ser arrombado e você ter a blindagem elétrica, porque tem muitos... O Brasil ainda não é um candidato, não é rotineiro. A gente tem a construção civil tradicional muito consolidada. Sim. Mas tem empresas que queriam vir para cá. Eu me reuni com uma delas uma vez no aeroporto, que veio um responsável de planejamento estratégico dela, porque eles queriam trazer, porque eles fazem no mundo containers, presídios que são montados como se fossem blocos, que eles são rapidamente montados, e também quando precisa mudar o presídio de local, porque ele
está tendo algum problema na região e eles não podem crescer muito, Transporta. eles podem remontar o container, o presídio em outro local. E aí Então, precisa de uma certa de uma segurança a segurança. mais. Eles pensaram, olha, a gente pode fazer isso, porque na hora que alguém tentar alguém tentar danificar a parede de uma, como acontece às vezes uma fuga, que ele vai danificando aos poucos, na hora que ele começar a danificar, Leva um a central choque. já sabe. Olha Não, só. você não precisa nem dar um choque nele, pode ser um É. choque de baixa tensão no primeiro momento, só para avisar, olha, alguém já Ou começou a seja, se danificar a proteção. naquele presídio de segurança máxima Sim, dos faz Estados total Unidos, lá que sentido. conseguiram a fuga, como se tivesse Se tivesse, a a parede não ia blindagem. ser na hora que ele começou a raspar a parede, danificar, isolando, Já ele tem que finaliza. falar, olha, a cela tal alguém tá danificando. Não, aí não tem o que fazer, a pessoa não tem para onde ir, para onde fugir, não dá para Assim, fazer o que é nada. importante é o seguinte, você passa a ter, eu acho que o grande barato é você ter uma solução que ela é ativa, ela não é simplesmente passiva, ela te informa o que acontece. Por isso que a gente está Sim. pensando muito, a gente sabe o tamanho do mercado, tem noção do tamanho do mercado. Quando eu falo tenho noção, eu não tenho certeza, porque lojas precisam da solução. Se você imaginar cofres tradicionais que você vê invasão de loja, que eles começam a roubar na sexta-feira, para segunda-feira o dono da loja vai olhar, não tem nada, porque eles ficaram a semana inteira cortando uma superfície, um aço, um material difícil de E você segurar. não está falando de Você- loja que vende roupa, você está falando de loja de celular, Exato. joalheria, Você imaginar na coisas hora que... caras, né? Exato. Você imagina na hora É. que começar a prática criminosa, no início, olha, estão danificando a sua parede aqui, ele não penetrou ainda. Sim. Começou a danificar, danificou a proteção, chegou na blindagem elétrica, avisou. Você tem mais não uma só- hora ali para você atuar. Não Ou só no seja, momento que tocar o alarme ele já saiu com todas as mercadorias, aí não tem mais o Isso que que é fazer. interessante, não é só o choque elétrico que o cara toma que dá um Não. susto nele, é também o aviso, né? Então, é a inteligência embarcada que a solução Sim. oferece. Então, passa a ser ela se comunica, ela avisa. Né? A gente sabe exatamente o que está acontecendo, se está acontecendo, a gente sabe. E o horário que está acontecendo. Tudo. A localização, No a caso, localização, aonde está, porque hoje funciona assim, nos caminhões que você tem ali o sistema instalado. Quando alguém tenta fazer o roubo da carga, o sistema é acionado, além de levar o choque, todo o sistema por trás já é avisado também, e vocês já conseguem tomar as ações necessárias. voltando a lembrar, uma única tentativa, a gente teve o histórico exatamente do horário que começou a tentativa, e é uma coisa que é muito importante, uma coisa que foi o ponto decisivo também quando a gente fala de estratégia de inventor, de criador, foi muito importante, eu entendia, a gente tem que entender como é que funciona, se você quer entrar no mercado, você tem que entender minimamente como ele funciona na Sim. prática. E uma das coisas que foi fator decisivo, porque eu tive algumas propostas, mas fator decisivo, que foi um fator decisivo para mim, foi quando eu conheci o Henrico e o Luiz, eles tinham já um imobilizador, que é uma solução da T4S, que Sim. faz veículo parar. Legal. Então a Que gente tem nem sabe complementar que o não, teu adianta, programa, né? que não adianta nada você ter uma blindagem que vai roubar 2 horas, para demandar 2 horas para ser superada, se ela está num lugar que é bom para o criminoso, para a prática criminosa. Sim, Ela vai retardar, mas ela vai... ela acontece. A gente tem que ter Sim. muito foco que o resultado é o que faz o teu projeto ter valor. É um conjunto. Não adianta. Ou seja, o Tarcísio chegou na empresa certa na hora certa, Exato. né? Porque eles precisavam de alguma coisa, porque Eles entendiam que eles era... têm a pra tecnologia para complementar. poder travar o caminhão, parar no meio da rua, avisar onde ele está. Só que precisava proteger a carga, eles não Exato. tinham isso, né? E eu quero outro ponto que eu acho que é a minha missão aqui também é para o teu público, o público de inventores, mais do que empresários. Acho que empresário você deve, eu recomendo trazer o Henrico e o Luiz aqui para falar da parte empresarial, que eles são os caras. Mas para falar para o teu público que vai buscar você para patentear, buscar a Dani para patentear as ideias, eu falo uma coisa que foi muito interessante. Quando eu os conheci, eu vim para São Paulo, eu já tinha ganhado a Acelera, ou seja, já tinha uma facilidade quando eu falava com as pessoas, olha, a gente ganhou o maior prêmio de inovação da América Latina, ou seja, já era uma chancela, abria um pouco as portas, mas mesmo assim, muita gente acha que é muito mais fácil, muita gente, você ganhou, foi fácil. Não, eu tive 1 milhão de portas fechadas. Eu tive situações que eu vim apresentar o projeto e o responsável da empresa falou, olha, eu pedi 5 minutos do meu pitch, em 2 minutos o cara, olha só, não quero mais vir não. Quero ver comigo. Tchau. Não, tem a ver. Ele tinha roubo dos caminhões dele, mas ele não Deus. interessava. Ele falou, não, cara, isso não vai virar realidade nunca. Tchau. Falei, cara, você pode me dar só 3 minutos para terminar o material? Não, não quero não. Eu tenho mais o que fazer.
Tá bom? Abraço. E saí da sala. E nesse ponto, uma história Hoje, quando ele vê a FedEx falando que tem teu projeto... Olha, eu nem sei, assim, eu falo, eu quero que ele esteja bem. Eu não guardo mágoa de ninguém, Sim. porque eu falo o seguinte, ele também me ensinou Não, mas que eu ele tem- precisava melhorar o meu pitch. Ele tem um negócio que pode atingir ele, que chama arrependimento. Exato, Né? lógico. Eu não duvido que tenha arrependido, tenha dado arrependimento, mas eu vou pelo lado do aprendizado. Eu Sim. aprendi que naquele dia, se em 2 minutos eu não mostrei para ele o valor que ele podia ter, É. o errado sou eu. Talvez não fosse o projeto, e sim a forma que você se colocou para Sim, apresentar para ele. Isso Exato. é muito importante, é um conjunto de fatores. Exato. Né? Então, isso na hora de vender uma ideia, é um aprendizado que eu tenho, que foi um aprendizado muito, muito bacana que eu tive com um dos caras que quis ser investidor, e que ele falou muito nisso. Ele teve uma ideia também, nasceu de uma patente, ele falou, Tarcísio, quando alguém virar as costas para você, não fica com raiva, agradece, que tenta achar o aprendizado. Com E foi certeza. assim que eu mudei. Aliás, tipo, hoje em dia, nós vemos muito disso na internet. Tem pessoas que têm conteúdos, produtos incríveis que não estão preparadas ainda para se vender, e ao contrário também acontece. Às vezes a pessoa não tem um produto, conteúdo tão relevante, mas ela sabe se vender, sabe se colocar, se posicionar e Exato. acaba estourando. Eu falo sempre o seguinte, vender é fácil, entregar que é difícil, né? O que adianta você falar que faz e não entrega? É Com complicado, certeza. né? Mas voltando, então, nesse dia, foi uma coisa muito engraçada que aconteceu e acho que é um aprendizado para o empreendedor. Eu morava no Rio, trabalhava numa grande empresa de óleo e gás, e eu tirei alguns dias, eu tinha muito dia de bancos de horas, eu não queria ganhar hora extra, eu falei, não, o que eu já estava pensando no meu projeto, eu falei, não, quando a empresa falava, você quer o quê? Hora extra? Eu falei, não, eu quero banco. Para conseguir, porque eu já falei, não, quando eu tiver uma semaninha, eu vou tirar e vou começar a mostrar meu projeto. E aí eu vim para São Paulo, conheci um empresário, ele falou, olha, eu vou te apresentar para uma pessoa, ele até brincou, ele vai virar meu inimigo, vai conhecer essa porcaria. Eu falei, por favor, Nossa, não tem problema. Sim, porque ele foi bastante arrogante, né, na época. Eu falei, mas eu já com o aprendizado de ouvir, ele falou, quando alguém te tratar, não leva pro pessoal. Tenta ver o que você aprende. Isso foi, assim, eu passo para meus filhos todos os dias. E ele falou, vai virar meu inimigo, mas eu vou te apresentar. Você quer mesmo? Eu falei, eu quero sim. Quem me deu o seu telefone foi o fulano de tal, ele me ajuda só com isso. Pode ser, se vai virar seu inimigo ou não, eu só queria mostrar para essa pessoa. E aí eu vim para São Paulo. Mas, logicamente, eu tinha feito outras agendas, mas eu vim para São Paulo, eu cheguei, fiz os contatos, e cheguei em São Paulo, na empresa, para apresentar, e a pessoa que estava para me receber, que ia me receber, ele não estava. E aí, procurei outra pessoa, não tá, não vou poder receber. Eu é só com ele, é só com Era ele. só com ele, essa pessoa, o engenheiro, mandaram, o cara falou, não, alguém deve ter vindo com uma ideia maluca, olha o que ele tem aí, não me enche o saco. E eu percebi que esse engenheiro lidou com essa situação desse jeito. E aí eu cheguei, falei, e o responsável não estava lá para me ouvir, o outro diminuiu a ideia, diminuiu o que estava sendo trazido para ele. E aí ele falou, cara, sinto muito. E eu pensei comigo, cara, vim do Rio de Janeiro. Naquela época não tinha Uber, né? Eu sou velho, né? Eu não tinha Uber, gastei R$280 naquela época para vir do aeroporto, que foi caro, para ir e voltar, lógico. E eu falei, não, cara, eu não vim aqui para perder a viagem, eu vou... Não é possível que eu tenha que ir embora, não é possível, eu tenho que mostrar para alguém, essa empresa trabalha nesse segmento, eu tenho que mostrar para alguém. Morrer na praia, né? Não posso morrer na praia. E aí eu fiquei sentado, e eu me lembro que eu ficava, assim, eu não estava acreditando naquele momento. Falava, eu tenho que apresentar para alguém. E aí uma moça da faxina da empresa, a moça da faxina me viu com o cabisbaixo, pensando assim, ela, o que você está passando mal? Eu falei, não, é porque eu ia apresentar para fulano, eu ia apresentar para um engenheiro que estava aqui, mas ele não está, e o outro, parece que ele não entendeu, acho que ele não está com tempo. Ela, não, calma aí, eu vou falar com alguém aqui dentro. De repente tem alguém. E quando ela foi falar dentro da empresa, com que ela deu de cara? Te dou duas Uma pessoa que você estava esperando. Com o Henrico Com ele, Rebus. seu sócio. Com o Henrico Rebus. Então, isso me arrepio. E ele fazia o que lá? Ele era o CEO. Era o CEO da empresa. Então, ele olhou aqui. Ou seja, o funcionário dele não quis te atender. O funcionário dele que tinha combinado com alguém que indicou, porque na verdade ele não tinha apresentado para a empresa, ele apresentou para um engenheiro, olha isso aí, de repente, vê se tem valor para a empresa. Mas ele, na saída, ele falou, o que é? O que foi? Você veio do Rio? Não, você não vai perder viagem, não.
Alguém Ele vai é te ouvir. super educado. Pelo menos 5 Verdade. minutos a gente vai te ouvir. Você veio do Rio, tá, prazer. Perder viagem você não vai perder, fica tranquilo. Não, que isso? Veio do Rio de Janeiro? Pegou o aeroporto? Não, não. Alguém vai te ouvir. Aí chamou um responsável, escuta. E aí, nesse papo, 5 minutos depois, ele me entra na sala e fala assim: olha, eu também só tenho uns 10 minutinhos que eu vou entrar numa reunião, mas eu quero vir também. Gosto de novidade, gosto de ideias. Você vê? E essa reunião, comecei o pitch, em 5 minutos ele passou da sala, pediu licença, desmarca tudo. E 11 horas da noite ele estava mandando me pegar onde eu estava hospedado, para a gente fazer reunião na casa dele com outra pessoa que ele queria mostrar o projeto. Ou seja, a assertividade que ele teve, ninguém teve. E ter insistido e não desistido no meio com as portas fechadas foi o que me fez. Você poderia simplesmente ter pego e ir embora. É. Acabou. Então, E naquele primeiro momento, ele já decidiu ser o seu sócio. ele naquele Ele já momento, ele acreditou viu o naquilo. valor do projeto. Ele viu o valor do projeto. Então, É empresário, tem visão. empresário. É outra Sim. coisa. Né? Então, isso aí são coisas que é um ensinamento para quem... Porque a gente vê no mundo, uma das coisas, Carlos, que mais me preocupa em relação aos meus filhos, mais me incomoda de uma maneira geral nos tempos modernos, de facilidade. A gente hoje tem tudo na palma da mão, a gente quer procurar uma coisa, a gente bota no chat GPT, acha tudo verdade. muito fácil. Sim. E aí você se preocupa, porque na minha época, para conseguir alguma coisa, o contato de uma empresa, você tinha que ir na lista, procurar Era uma novela, né? novela, para você conseguir um telefone, gera uma dificuldade. Hoje você não tem Hoje, essa em 3 dificuldade. segundos, Tem você sabe tudo quem na é o mão. diretor da empresa tal que você quer conversar. Você sabe tudo, você vai no LinkedIn, você acha tudo. Verdade. Então, uma das coisas que eu falo para meus filhos, quando tá dando tudo errado, calma, continua, sabe? Eu me emociono de falar isso. Para de achar que vai ser fácil, para de achar que vai ser perfeito, e para de ouvir como Para de aconteceu no que... insistir rápido. Para de desistir É. rápido, e para de ouvir canto de sereia, porque o rico nunca chegou para mim e falou, vou fazer você milionário, Não, esse projeto tem tudo para dar certo. Sim. Mas ele falou, E olha "Vamos só, no momento investir." que você menos espera, você estava preparado para a reunião e tudo para não acontecer. Só que no momento que você menos espera, as coisas acontecem. Acontece. Então, isso pode acontecer com várias Então- coisas na vida. Exato. Então, uma porta fechada, alguém falando, cara, desculpa, ninguém vai te ouvir. É. Sabe Simplesmente quantas vezes Thomas Edison testou qual era a maneira errada de acender uma lâmpada? 10.000 vezes. Então, Então, esse é o maior exemplo, né? exato. Então, esse é um ponto que eu passo para quem pensa em empreender. É a mesma coisa. Vai você buscar as não- pessoas, vai buscar quem tem conhecimento, vai buscar um Carlos, vai buscar uma Daniele, vai buscar o Hugo Silva, que eu tenho que fazer. Eu sou grato tudo a esse homem, que é um advogado que virou um pai, né? Então, ele é um grande amigo, se tornou um grande amigo também. Então, vai buscar as respostas, Sim. por mais difícil que seja, e quando eu ouvir não, E aquela história, né? O não eu já tenho, né? Tô atrás do sim. olha, o não é Sabe o todo que eu dia. falo? Tarcísio, eu sempre falo assim, a gente está em busca de um empresário inteligente. Como ele teve essa sensibilidade quando ele te puxou da recepção? Então, o empresário inteligente é aquele que percebe que tem uma oportunidade e dá 5 minutos para ouvir o que você tem para falar. É isso que a gente está procurando. Nós temos diversos projetos na Associação dos Inventores, na área de tecnologia, projetos embrionários, projetos que precisam de apoio, e a gente está em busca de empresários inteligentes, investidores inteligentes, pessoas que falam, pô, eu vou apostar nisso aqui, que isso aqui amanhã vai ser um produto de mercado. Eu vou dar um exemplo. Tem um cliente nosso que desenvolveu, de uma forma muito simples e barata, um alarme de piscina. Hoje, a maioria dos acidentes com criança é tudo em piscina. É, a Os segunda maior índices são causa. absurdamente altos. Todo mundo conhece alguém perto da tua família que o filho... colégio, Caiu na piscina. Eu conheço. Aí você fala, tem para vender? Eu vou para algum lugar, encontro aqui no Brasil para vender? Lá fora até tem algumas versões caras, mas uma forma barata, simples, que eu posso botar na piscina da minha casa, Não tem. Que loucura. Aí você fala, é um produto interessante? Estamos em busca de um empresário inteligente para fabricar o tal do alarme de piscina. É chegar na pessoa certa. Sim. Na Por isso que eu pessoa tenho certa, certeza. na hora certa. E por isso que eu sou grato mesmo. Por isso que você sabe, quando um projeto começa a acontecer, as ofertas começam, a mesma pessoa, falo, o mesmo investidor lá no passado que Falou, não, que queria dar 50 mil para não, eu divido os custos. Ele hoje deu, há poucos tempos atrás, deu um valor que eu não preciso citar, mas assim, que eu me aposentava.
Falou, não, mas ele queria tirar o projeto de quem estava comigo até o início. E eu falei, esse que é o ensinamento também de criar e de empreender. Você tem a sua filha do seu lado, Sim. né? Por quê? Porque você é uma referência para ela. E esse respeito que você tem, que você conquistou com o tempo, você não pode quebrar. Você não pode quebrar porque isso é a coisa mais importante que você tem, o valor que você conquistou Ou para seja, ela. na época, o Henrique te deu a mão. Exato. Não. E foi uma coisa muito engraçada. Eu estava no Canadá, eu recebi a proposta, o investidor mostrou, falou, olha, tá aqui, ó, tá o dinheiro, tá separado, mostrou a conta, fizemos uma chamada, uma conta aqui, olha, que era a sua conta, e a gente está mandando um contrato, o advogado liga para fulana, tá tudo certo. Fiz uma chamada, vi o comportamento que ele estava tendo, as ideias que ele estava tendo com os parceiros que investiram desde o princípio. Sim. Ele foi, eu tenho dinheiro, meio assim, eu sou poder. eu tenho poder. Né? E aí eu falei, olha, dividi com meus filhos. Eles sabiam da proposta, de tudo que a gente ia fazer. Eu dividi porque eu gostava de dividir, não para mostrar o papai está tendo sucesso, não, para eles entenderem como é que é como é que funciona O jogo da vida. o jogo da vida. É. E meus filhos, na mesma hora, falaram, pai, quem te ajudou desde o princípio? Meu filho Olha tinha só, 10 anos, falaram. 10 anos. Pai, ele vai ficar chateado, não vai, pai? Falei, vai, né, filho? O que você acha? Eu perguntei, o que você acha? O que vocês acham? Olha o dinheiro que a gente vai ganhar. E eles, pai, assim não vai ser legal. O cara vai ficar muito chateado com você. Nossa. E, assim, todos os dois, o jeitinho deles, meu filho com 10 aninhos ainda. Pô, pai, você perdeu o amigo, né? Você vai perder o amigo. Minha filha falou a mesma coisa. Você vai perder o amigo. Falei, não vou perder o amigo. Por quê? Porque eu não vou aceitar. Então, valor é muito importante. E eu falo para você, como aconteceu no passado, se eu tivesse fechado com o primeiro que fez, que eu não senti, que eu percebi a postura totalmente, não vou dizer antiética, mas de uma maneira, dinheiro em primeiro lugar, hoje não estaria, eu tenho certeza que não teria dado certo. Hoje eu não estaria com vocês. Então, o empreendedor que tem uma ideia não se encantar com o canto da sereia, né? com dinheiro na frente, só. Se você quer botar um dinheiro no bolso e dar adeus para tudo bem. Esse dinheiro é bom para mim, tá Se esse é o seu objetivo, né? tudo bem. Mas se você tem um projeto de vida onde essa tua ideia está no meio do projeto, não se entrega. E não se seduza e não passe por cima. Porque as pessoas que estão com você desde o princípio, que acreditaram, que botaram a vida no projeto, na hora dos problemas, elas vão achar a solução. Sim. Agora, eles vão só se bota o empenhar dinheiro, para isso, né? Trabalhar para isso, para fazer acontecer. O projeto só virou realidade porque as pessoas, eu falo, o Rico e o Luiz Henrique, eles acreditavam mais no meu projeto, acreditam em determinado momento mais do que eu. Mais do que você. Eles gostam mesmo. Mais do que Sabe eu. por quê? Porque eles vivenciaram lá atrás. Não adianta você ser seduzido por uma empresa, como você comentou, só por causa dos números. O dono dessa empresa tem que ser bacana. E eu conheço os diretores, conheço o Henrique, o sócio dele, que são sócios hoje do Tarcísio, e são pessoas extremamente bacanas, honestas, né? Caras fiéis, que a gente percebe que tem, que estão, como você falou, que tem uma sinergia legal no trabalho. Sim. Porque vivenciaram na pele o problema do roubo de carga e sabem que isso é a solução. Tem uma matéria do presidente da FedEx do Brasil que fala muito, mas muito bem do projeto. Eles zeraram o problema de roubo de carga. Exato. Não é a FedEx. Foi matéria... Então, quer validação maior do que essa? O presidente da FedEx dá uma entrevista. Tem exame, tem o All Leaders. Então, eles têm algumas mídias que ele na época era VP e hoje ele é presidente da FedEx América Latina. Você vê? Então, foi muito importante. Mas eu falo, entendendo esse cenário todo, entendendo quem estava do meu lado, quem poderia estar do meu lado, se você se encantasse só com dinheiro, com certeza eu faria Você não estaria aqui. Eu com certeza não estaria aqui. Verdade. Com certeza. Tá, me fala uma coisa, que você chegou a ter um ponto de desistir? Eu falo, voltando a te falar, teve um momento que a gente entender custos, por exemplo, quando você tem uma ideia, você vai fazer um protótipo, você vai montar vai começar a montar e aquilo ali pode funcionar. Só que depois você vai para a escala, para vender. Sim. Porque você pode fazer com material, inúmeros materiais.
E num determinado momento a gente falou, olha, o caminhão é muito grande, quanto vai custar isso? Isso assustou num determinado momento como seria o valor do mercado, o valor da montagem, o valor dos materiais. Como é que a gente resolve isso? Mas nessa fase você já estava com seus Já sócios? estava com todo mundo. Sim, o desenvolvimento do produto foi feito com a T4S, sabe, a T4S com a equipe técnica. Eu sou o idealizador, eu volto, embora tenha formação em engenheiro mecânico, o desenvolvimento tem uma equipe muito mais capacitada do que eu. Sim, eu fiz Mas você teve um momento junto com a T4S não, que você tive fala, momento "Puta, não vai dar. tive momentos Vamos de ter que parar." desafios, onde, se pensava: "Será que isso vai, a gente vai conseguir achar materiais com custos?" Desafios que a gente pensa e fala assim: "Cara, e será que alguém vai querer comprar? Porque dá choque. Será que a gente vai conseguir vencer essa" porque muita gente no primeiro É uma momento: quebra de paradigma, "Ah, uma não, coisa eu que não não vou querer usar existe, isso né. no veículo." A gente começou é normal a gente ouvir nãos. E num Sim. determinado momento isso me assustou. Mas eu falo É a história, a Coca-Cola vendeu 25 unidades no primeiro ano, né, quando foi inventada. Sim. então, teve um momento que eu cheguei e falei: "Caramba, como é que a gente vai superar isso?" E eu falo, nesse ponto, é um dos pontos que eu bato tecla, se não tivesse o Henrique e o Luiz Henrique, eu não tinha o preparo, porque eu não tive essa É. formação, eu era um engenheiro, eu fui talhado para ser um funcionário de uma empresa, Sim. entendeu? Meus pais eram funcionários públicos, então eu ainda estou em evolução, eu nunca vou chegar a ser o que o Henrico é e o Luiz Henrique é nessa geração, porque eles nasceram, durante muito tempo já eram empresários, talvez quando eu tiver meus 60, daqui a uns 10 anos eu Como possa. eles também não Eles têm não a têm. pretensão de ser engenheiros. Então, não, ele é administrador, o Luiz é marketing, então, Sim. ele formação, mas o que eu falo é o seguinte, esse aprendizado, cada um tem e como ele fala, você tem a criatividade que a gente não tem, então é uma soma. Mas eu falo, se eu não tivesse as pessoas que têm a resiliência do empresário, já de experiência, montar a Direct, imagina qual foi o desafio para transformar a Direct no que ela se transformou. Sim. Foi fácil. Então teve uma escola, a minha escola foi essa agora. Então, tinha momentos que eu falava: "Caramba, será que vai dar? A gente vai conseguir achar a solução para isso?" O Rico batia na mesa e falava: "Se esse material não é, vai ser o outro, a gente vai achar." Com a segurança que eu falava: "Caramba, Ele estava te Ele convencendo e estava mais acreditando no seguro seu que ele é mais você. projeto. seguro que eu." Entendeu? E eu, no primeiro momento, eu falava: "Caramba, não vai, esse preço não vai se pagar, não vai conseguir achar o Sim. material." "A gente vai achar." É, não, é muito legal acompanhar esse tipo de história, porque realmente acontece muito, ou do empresário desistir, ou do inventor desistir, por conta dos desafios que são muito comuns, acontecem, aí vem a pandemia ou outros Exato, fatores que acabam atrapalhando, exato. prejudicando Puts. ainda mais. E eu me lembro na pandemia, você falando pandemia, de uma passagem que eu estava com meus filhos em casa, estava no Canadá, e aí eu ainda estava, trabalhando nas patentes. Estados Unidos, vocês têm experiência, Sim, foram 44 correlações, e vai e e volta, e vai e vai. volta, fica perguntando: "Ó, justifique isso, mostre isso." Os Estados Unidos é uma coisa que é normal, um país ele vai fazer de tudo pela sua soberania, e quando você tem uma patente num outro país que não é o seu país, ele vai tentar proteger os americanos, que você não tire o direito de alguém daquele país, Sim, que possa ser um direito, né. sim, Se tiver uma solução semelhante, olha, eu não vou dar uma patente para um brasileiro para explorar um produto aqui que seja de um americano, então ele vai buscar tudo que possa ter uma correlação para proteger o país dele. sim. Não tem má fé nisso. Então os Estados Unidos, Faz parte do faz parte sistema deles, e é normal, o assim. rigor Uhum. eu não sei como é que funciona com uma patente brasileira de um americano, de repente, aqui se o brasileiro vai fazer o mesmo, mas estava totalmente, dentro da regra do jogo. E eu sei o trabalho que foi. Então, conseguir a patente americana, assim, eu estava no Canadá, eu estava buscando muito, foi logo depois da pandemia, mas o que foi engraçado, na pandemia, tudo parou. Sim. A gente já tinha uma fábrica montada, o projeto estava crescendo, as coisas acontecendo, e em determinado momento eu vi tudo parar. É. Como é que a gente faz? Se a gente não vende, como é que a gente paga uma fábrica, como é que a gente paga tudo? Eu não precisei ligar para ninguém para falar: "Olha, como é que tá?" Eu sei que não estava, né, tá tudo parado, as empresas todas fechando, ou dando férias, ou desligando. Eu sentei com a família e falei: "Ó, pessoal, eu acho que vai ser difícil a gente superar essa." Nossa. Então, a minha mulher achou que, como eu estava falando com muita tranquilidade, ela: "Nossa, tá falando com essa tranquilidade toda, você tá brincando." Eu falei: "Não." Aí eu falei, esse é um pouco de aprendizado que eu tive com quem eu É, tô, com eles. com o Henrique, o Luiz Henrique, é aprendizado com eles.
Porque não adianta desesperar. Cara, se Tem der que fazer. errado, tem que fazer. A pandemia parou tudo, o que eu vou fazer? Não Vamos foi. jogar na ponte? Não. Ainda tô com saúde, vamos torcer pra gente ter saúde e sobreviver dela. Porque muita gente perdeu o bem mais precioso que é a vida. Sim. Então, a gente empresariar e conviver com as pessoas com que eu convivo nesses 9 anos, 8 anos, fizeram essa mudança na minha maneira de enxergar a vida, né? De lidar com a vida e lidar com os problemas. Então, hoje, o problema mesmo é o que a gente não resolve. Exatamente. Então, E muito legal acompanhar toda a história, a trajetória. Agora, para que todos possam entender em que fase exatamente você está com o projeto na T4S e de que forma que vocês vendem. Vocês fazem a blindagem nos caminhões, Quanto vocês tempo demora vendem a o caminhão blindagem? blindado, enfim, como que em média são funciona? 10, desculpa te interromper. Em média são 10 dias úteis. Logicamente, esse prazo cada dia diminui por conta do aumento da fábrica. Logicamente, Cara, leva o baú assim, do leva o caminhão. baú do caminhão. Logicamente, tem fornecedores, mas dentro uma média de prazo são 10 dias úteis da data de entrega do caminhão para ele ficar pronto. Então, do veículo. Uma blindagem de um veículo pode demorar até 90 dias. Isso. Né? Mas Vocês o terem uma baú do ideia da caminhão. diferença. O baú do caminhão fica em 10 dias, em média 10 dias úteis. O caminhão chegando com todos os produtos, a gente pede até para o cliente entregar o veículo quando chegar o material, exatamente para ele não ficar, porque o caminhão é logística, ele não pode parar, Sim. né? Então, Comparado à blindagem do carro convencional, é chegar aos vidros, né? Quando chegar ao vidro, você traz o carro, porque o vidro demora, né? Demora. E o sistema ele pode ser aplicado em qualquer caminhão ou tem algo específico? Não, qualquer habitáculo fechado, qualquer baú. A gente só pede para que os baús não estejam. Tem muita gente, vai aplicar logo uma solução, vai revestir, então eu posso mandar um baú danificado? Não, tem que ser um baú íntegro, um caminhão íntegro, ele vai ser aplicado. A blindagem elétrica pode ser aplicada, uma coisa que é importante, qualquer habitáculo, qualquer superfície de caminhão, baú de caminhão que esteja em condições adequadas de funcionamento, porque ele tem a estrutura dele que tem que estar adequada, e o que a gente percebe é o seguinte, hoje o que a gente está vendo é o seguinte, é muito raro chegar um caminhão ruim. As empresas no Brasil, elas estão se modernizando muito, elas estão investindo muito, e com certeza acabam mesmo investindo. porque o cliente exige, né? O cliente que vai entregar a carga para transportar, ele quer um caminhão decente, né? Transportando a carga dele, né? E assim, o que a gente está vendo é que está tendo uma evolução das empresas, o mercado logístico no Brasil cresceu muito. Demais. Então, graças a isso, a gente está vendo, e a segurança precisa ser, a gente está vendo, infelizmente, os números crescendo, mas a gente tem uma base instalada no Brasil com inovação muito baixa. Sim. Na apresentação que a gente teve, o Henrico fez uma apresentação no evento que a gente participou, e os números chamam muita atenção. A gente tem 5% dos veículos de transporte de carga com tecnologia. Quando eu falo tecnologia, não é só blindagem elétrica, qualquer tipo de tecnologia para a segurança, para gerar segurança contra o roubo de cargas. Ou seja, olha só o tamanho Só do mercado 5%. que você tem pela A frente. gente tem 95% do mercado que está carente por inovação. Eu vou repetir. São mais de 2.500.000 caminhões no mercado que fazem transporte de carga e apenas 600 têm a blindagem elétrica. Exatamente. Né? Mas está mudando esse número. Em Com o Carlos, 2024 isso vai com o mudar Carlos, com a Dani, a bastante. gente ainda vai, porque Nós muita Nós gente. estamos juntos aí para Estamos juntos, poder porque é muita crescer gente. esse número. Né? Porque é tão importante quanto o projeto, acho que é resolver o sofrimento, né, no drama do cliente. Sim, o de prejuízo, né? A gente tem cliente que falava, eu não conseguia dormir, hoje eu posso dormir. Sabe? Que a gente tem cliente que está há 4, 5 anos conosco, que Porque nunca você teve mais uma lidar com o tentativa. prejuízo de uma carga enorme que não é sua é algo muito sério. Exato. O Henrico comentou outro dia que um senhorzinho que vocês salvaram o caminhão dele, né? Ele ligou chorando, que era a única coisa que ele tinha de bem na vida, né? E ele conseguiu. Tá pagando prestação, ou seja, é importantíssimo o imobilizado. Essa semana a gente divulgou um material, dá uma olhada nas redes sociais da T4S, no Instagram, 13 salvamentos de uma única empresa com imobilizador. Porque essa empresa ela tem, não é carga, ela transporta equipamentos pesados de grande peso. Então eles ficam de olho nos cavalos, que são o cavalo é o caminhão mesmo, que são caminhões muito novos. Então são caminhões muito novos, muito bem conservados, porque transportam cargas muito pesadas, equipamentos muito pesados, e eles não podem ter, os caminhões são maravilhosos,
E aí, infelizmente, são alvos, são interesse, chamam interesse. Ou seja, a bandidagem tem interesse no cavalo, que é o caminhão, e no baú, que tem a carga. Exatamente. Né? E a gente teve 13 salvamentos dessa empresa. Foi engraçado que a gente tinha fechado um vídeo, a gente foi no Rio de Janeiro, fechamos um vídeo com 12 salvamentos. Na semana seguinte teve mais um. Falei, Meu caramba, vou ter que refazer a chamada do vídeo, vou ter que fazer, mas é com muita felicidade, porque o cliente fica muito feliz. Quando ele fala, olha, logicamente, quando você tem uma empresa dessa, que tem, lógico, ela não é nova, mas ela tem toda essa eficácia, é muito bom para a gente, mas é bom para eles, porque o próprio o meliante que sabe, poxa, essa empresa tem essa tecnologia, ele foi desavisado, a verdade é essa. Se ele soubesse que tinha tecnologia, ele não ia. Inclusive, você comentou outro dia numa reunião, acho que o Henrico comentou isso, que um caminhoneiro foi descer no posto de gasolina, e aí o bandido chegou nele e falou, amigo, tem T4S aí? Ele falou, tem. O cara pirou as quatro e foi embora. Valeu, vai com Deus. Sim, o cara saindo do banheiro. Sim, meu Deus. Tem T4S? Tem. Então tá bom, boa viagem para você, vai com Deus. Dessa vez eu não vou te roubar. Ou seja, ele falou, eu não vou roubar isso aqui, que isso aqui vai dar muito trabalho. Prejuízo para mim. Porque, na verdade, é igual roubo de carro no meio da rua, gente. O bandido, ele vai atrás do que está mais fácil. É agilidade, que é verdade. Ele quer agilidade. Se você está distraído, pronto. Entre um carro caro que tem alarme e tem proteção e um carro barato que esteja na frente, que não tem proteção nenhuma, ele vai no baratinho. Ele vai no barato. Não é? Ele quer agilidade. Ele quer agilidade. Ele quer realizar, como diz, eles querem realizar. Tarcísio, me conta uma coisa. Qual o recado que você, o Tarcísio de hoje, aqui de 2024, daria para o Tarcísio de alguns anos atrás, que estava com a ideia na cabeça? Olha, não sei, porque... deixa eu pensar, vamos pensar rápido, que a gente tem que falar aqui dentro dos... Mas, logicamente, o maior recado é, eu tive sorte, quando eu falo sorte, das situações me mostrarem no tempo hábil que eu tinha que acreditar. Porque quando eu começava, em determinados momentos, eu pensei em desistir, mas a solução veio rápido. A solução se mostrou, ela aconteceu rapidamente. Lógico, eu trabalhei para isso acontecer de alguma maneira, influenciei esse fato, ou tive pessoas, como o caso o Henrique Luiz, do meu lado, para mostrar, você está errado, vamos continuar. Mas o Tarcísio de lá do passado, eu falaria uma coisa. Quando você pensar em desistir, não desiste. Quando você pensar em desistir, não desiste. Você agradeceu a tiazinha da limpeza? Agradeci. Olha, se ela vê isso aqui, eu tentei ir atrás dela, a gente não conseguiu o contato dela. Sério? Tentei contato dela. Ela saiu da empresa? Ela saiu da empresa, a gente não conseguiu achar. E se ela estiver vendo qualquer coisa, procura aqui, me procura. Porque, assim, foi uma ponte muito foi uma importante. ponte muito importante, com certeza, sou muito grato a isso. Você vê um detalhe, né? É um detalhe. É o detalhe entre o sucesso e o fracasso. Exato. A tiazinha da limpeza. A tiazinha da limpeza. Olha Então, e é um aprendizado que isso não seria a mensagem para fazer diferente, fazer igual. Aliás, para quem pegou agora a tiazinha da limpeza, é o seguinte, você está com dúvida. Ele foi numa empresa, que é a empresa hoje que é sócia dele no projeto, que licenciou a patente dele, e ele estava quase desistindo e indo embora, porque o cara que tinha marcado a reunião com ele não apareceu. Ele estava chateado, a tiazinha da limpeza falou, fica aí que eu vou dar um jeito. Não foi isso? Aqui eu vou perguntar se tem alguém que pode ouvir você. E trouxe a pessoa certa. Ou seja, a tiazinha da limpeza te salvou. Exato. Meu amigo, eu agradeço muito a tua visita aqui. Parabéns pela sua trajetória, por não ter desistido, pelo projeto, pela ideia. E obrigada por compartilhar aqui essa história com a gente. O Tarcísio é um exemplo para vocês que são inventores, criadores, desenvolvedores de projeto e até empresários, que você pode fazer e tem condição de fazer começo, meio e fim. Não é isso? E se Deus quiser, assim, a história, é o que eu falo para você, naquele almoço eu falei, a história está só começando. Está só começando, é isso aí, o mercado é enorme. E você vai voltar aqui depois que a gente vai atualizar esses números aí. Se Deus quiser. E vamos ajudar muita gente, porque a gente sabe que tem muita gente criativa, tem muita gente com boas ideias. Eu sei o quanto você ajuda, eu sei o quanto você é um porto seguro para muita gente. Não foi à toa que eu fui te procurar. Então, no meio de tantos avaliadores que tinham lá no evento, eu posso conversar com você? Vamos lá.
Então, a gente sabe da responsabilidade de ver. Eu lamento muito, eu vi tantos projetos maravilhosos parando no meio. Então, procure as pessoas certas, invistam, não pensem como gasto. É uma coisa que eu vejo muita gente falando, não, estou gastando muito. Não, está investindo. E não desista. E- É muito importante não desistir. Gente, semana que vem a gente volta com o nosso podcast aqui no Expo Alphaville, no Net Clube Alphaville. Muito Tchau. obrigado.